Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ESP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tiago Tito, chegando aqui com uma questão do Enem Digital de 2020 para vocês. Vamos nessa? Olha só, a trilha de expansão traçada pela soja brasileira nas últimas décadas começa a ser seguida pelo trigo. Com o cultivo consagrado e concentrado na região sul, agora o cereal se ampara na pesquisa para conquistar áreas de cultivo no centro-oeste brasileiro. Nas últimas 5 safras, a tricultura cresceu 33% em área e 76% em volume de produção na região. O quadro desperta otimismo do setor para investir em inovação, mirando uma expansão ainda maior do plantio nos próximos anos. Então, pretendem investir em inovação para que o trigo continue crescendo aqui a produção no nosso país, né? Porque o trigo, galera, ele tem aqui predominância na região sul do Brasil. Então, veja que começa a se avançar ali o cultivo do trigo para a região centro-oeste. Teve uma área de aumento de 33% em sua área e 76% de aumento em volume na produção. O trigo é algo muito complicado para o Brasil porque a gente tem que importar muito trigo ainda, né? Principalmente da Argentina. O clima mais adequado ali, né, seria o da região sul, porém percebam, por mais que o clima da região sul favoreça o cultivo do trigo, ele começa a avançar para a região centro-oeste, tá bom? Então o ser humano está dando um jeito aí, né, de adaptar esse trigo ao clima tropical da região centro-oeste, tá? Vamos nessa. O fator que explica a expansão do cereal em destaque no texto pelo território nacional é será que a gente está conseguindo, então, plantar em outras regiões por conta da inserção da agricultura orgânica? Não, gente. A agricultura orgânica é uma agricultura natural, sem uso de fertilizantes, sem uso de agrotóxicos, né? Então, para que a gente possa cultivar o trigo aqui, a gente vai ter que realizar modificações nele. Tá? Então, não é orgânico. B. Utilização de trabalho familiar. Gente, será que a gente não tinha, então, o cultivo de trigo na região centro-oeste porque faltava trabalho familiar? É isso? Não, gente. Tá bom? Não é o trabalho familiar que vai fazer com que se expanda esse grande volume de produção de trigo e de área. Tá bom? Até porque se fosse utilização de trabalho familiar, como é que a gente ia ter um aumento dessa área e desse volume? Trabalho familiar necessita de muita mão de obra. E aqui no trigo é tecnologia, são máquinas colhendo, as colheitadeiras, tá bom? C. Admissão de irrigação tradicional. Irrigação tradicional não vai ser, né, gente? Porque para cultivar tanto trigo assim, um aumento de 76% em volume e 33% em área, será que vai ser técnica tradicional? Jamais, tá bom? É muita tecnologia. D. Introdução de sementes adaptadas. Aqui sim a gente tem a nossa alternativa correta. E aqui a dica para você é a seguinte, é que o nosso país, né, o Brasil, a produção de trigo, como vocês observaram no texto, ela estava concentrada, bem feinho o mapa, mas está tranquilo, né? Só para vocês entenderem. É uma produção que estava concentrada aqui na região sul, né? A região sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio. Porque abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente tem aqui o clima subtropical na região sul. E esse clima subtropical ele é muito bom para o trigo. Tá? Então, para o trigo, ele se adapta muito bem a esse clima abaixo do Trópico de Capricórnio. É uma região mais temperada da Terra. As estações do ano são um pouco mais bem definidas do que o restante do Brasil. Tá? Mas, devido à introdução de sementes adaptadas, transgênicas principalmente, essas sementes elas acabam aqui favorecendo o cultivo em outras regiões do país, como a região centro-oeste. Tá bom? Como a gente percebeu aqui no texto. Então, essa semente que foi modificada em laboratório proporciona o cultivo do trigo em uma região que antes o clima ali, né, não favorecia esse cultivo, tá bom? Então, essas sementes fazem com que o trigo acabe se adaptando às condições climáticas do restante do território brasileiro, tá? Beleza? O Brasil ainda não é autossuficiente em trigo, né? Mas caminha, quem sabe, aí para um dia poder ser autossuficiente, tá bom? Porque não a alternativa é inclusão de culturas itinerantes. Essas culturas itinerantes também não serão as responsáveis pela expansão do cultivo do trigo no nosso país. Eu quero lembrar para vocês que o trigo ele gosta desse clima mais ameno. Então não é a troca da maneira de cultivo, do sistema agrícola ali, tá?
que vai fazer com que o trigo ele possa ser observado em maior relevância no território nacional. Um aumento de 33% em área e 76% em volume é muito significativo, e isso é graças às sementes modificadas. Essas sementes, lembrem, podem ser modificadas para que o cultivo cresça mais rápido, para que ele resista a agrotóxico, ou até mesmo para que ele se adapte ali, né, de maneira mais fácil a outras condições na qual ele não é habituado, tá bom? Então, introdução de sementes adaptadas, você pode conhecer essa semente também como transgênica, beleza? Espero que você tenha compreendido, tirado as suas dúvidas. Continue aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.